20 de abril de 1988 foi uma manhã quente em Tampa, Flórida. O cheiro da chuva ainda pairava no ar. Os guindastes de Sandy Hill percorriam os pântanos perto do pequeno porto de embarque onde os agentes da DEA estavam escondidos. Uma carta anônima de Cali, Colômbia, tinha chegado ao seu escritório quase um mês antes. A carta alegava que o cartel de Medellín estava contrabandeando cocaína em um cargueiro chamado Amazon Sky. A DEA observou pacientemente enquanto a tripulação do cargueiro descarregava 9.000 peças de madeira para a inspeção. Os inspetores perfuraram as tábuas ao acaso, encontrando nada além de madeira sólida. Por um tempo, parecia que a carta não passava de uma elaborada brincadeira dos rivais do cartel de Medellín em Cali. Até que um tripulante deixou cair uma tábua. Ele a pegou rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém o tinha visto. Mas já era tarde demais. Um inspetor o fez. Ele perfurou a tábua e, quando a broca saiu, ela estava coberta com pó branco. Em poucos dias, a DEA apreenderia 3.270 quilos de cocaína escondidos em 700 tábuas no cargueiro. E quando o Pablo Escobar soube da carta anônima de Cali que havia alertado as autoridades, sua reação foi imediata. Se o cartel de Cali quisesse guerra, então guerra é o que eles teriam. Este é o nosso terceiro de uma série de 4 episódios sobre Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, irmãos que formaram metade do cartel de Cali na Colômbia. Neste episódio, vamos mergulhar na vida dos irmãos no auge de seu poder. No próximo episódio, vamos explorar as investigações que acabaram por destruir o Império de Cali. O início dos anos 80 tinha sido bom para o cartel de Cali. Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela e seus copatrocinadores, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera, haviam conseguido transformar sua operação de tráfico de drogas num conglomerado de negócios multimilionários muito grande para falir. As montanhas nevadas de Cali, Colômbia, desencadearam uma avalanche invisível sobre a cidade de Nova York. Milhares de quilos de cocaína, mais do que a DEA havia visto antes, estavam entrando na cidade com uma regularidade mínima. Para o cartel de Cali, a DEA percebeu que eles estavam embolsando pelo menos $1 milhão por semana em lucros de cada um de seus esconderijos. E quem sabe quantos deles existiam. Os 4 padrinhos sempre governaram pacificamente sobre Cali, Colômbia. O cartel havia tornado a Colômbia dependente de seus negócios ao empregar milhares de cidadãos em seus empreendimentos legais e ilegais, que até então incluíam farmácias, bancos, laboratórios farmacêuticos, restaurantes, empresas de contabilidade, estações de rádio e times de futebol. Possuíam as empresas de vigilância que a DEA usava para colocar escutas nas linhas telefônicas. A DEA decidiu abrir uma pequena filial em Cali em 1983. Um de seus primeiros movimentos foi grampear as múltiplas casas dos padrinhos. Mas eles rapidamente descobriram que as operadoras telefônicas, as pessoas encarregadas de instalar as gravações e os juízes que assinaram as gravações estavam na folha de pagamento do cartel de Cali. Toda vez que uma linha era grampeada, o cartel descobria e tinha a ordem de vigilância cancelada quase que imediatamente. A DEA não poderia fazer nada que parasse Cali enquanto suas operações se expandiam. Graças à cooperação de Cali com o cartel de Medellín, combinando remessas e compartilhando a mesma infraestrutura no sul da Flórida, eles estavam mandando o produto para os Estados Unidos como nunca antes. Mesmo que uma remessa fosse apreendida, qualquer coisa que tivesse a ver com cocaína na América do Sul era automaticamente atribuída ao cartel de Medellín. A DEA parecia estar cega para o fato de que parte do produto acabou em Nova York, ou eles estavam deliberadamente fazendo vista grossa. Todos os seus recursos ainda estavam focados em Medellín. Mas, em uma ocasião, o preço de um embarque apreendido foi mais do que o cartel de Cali poderia tolerar. Em 1983, um revendedor de nível médio chamado Alfredo Cervantes
e um piloto de linha aérea se encontraram em Waycross, Geórgia. Eles deveriam voar 67 quilos de cocaína para sua sede em Houston. Os homens que voaram para a pequena cidade de Waycross em jatos particulares geralmente ostentavam sua riqueza. Cervantes e o piloto aterrissaram num avião caríssimo, então partiram imediatamente e evitaram ser vistos por qualquer pessoa na cidade. Isso só levantou suspeitas ao invés de reduzi-las. Os rumores se espalharam como fogo selvagem na pequena cidade do sul. Após algumas queixas dos moradores locais, a polícia fez uma checagem de antecedentes e descobriu que o piloto era um fugitivo. Antes que Cervantes e seu piloto pudessem decolar para Houston, a polícia de Waycross chegou ao local. As autoridades apreenderam mais de 1.500 quilos de cocaína e prenderam ambos os homens. Foi um grande golpe para o cartel de Cali, que piorou quando Cervantes fez seu único telefonema da prisão. Chepe Santa Cruz respondeu ao telefone e imediatamente bombardeou Cervantes com perguntas sobre o embarque. Cervantes acovardou-se, esperando por uma chance de dizer ao seu chefe que estava na cadeia. Em segundos, Chepe revelou a localização de 2 outros embarques que logo chegariam a um porto na Geórgia. Nenhum deles sabia que os agentes da DEA estavam ouvindo a chamada. Depois de uma longa discussão, Chepe finalmente perguntou a Cervantes o que havia dado errado. Cervantes lhe disse que ele estava na cadeia. Quando Chepe percebeu seu erro, ordenou que as outras remessas fossem desviadas para a Flórida, mas era tarde demais. Depois de rastrear o Chepe por 4 anos, as autoridades americanas finalmente tinham provas diretas ligando o padrinho de Cali ao tráfico de drogas. Em 19 de outubro de 1983, Chepe Santa Cruz foi oficialmente acusado de contrabando de drogas por um grande júri federal na Geórgia. Chepe era um homem difícil de encontrar e em fevereiro do ano seguinte, ele foi declarado um fugitivo. Durante a fuga, Chepe estava trabalhando em um novo plano de contrabando. O cartel de Cali comprou um negócio de fachada em Jacksonville, Flórida, chamado Masaryk Trade Company. No papel, a empresa importou da Colômbia um fungicida tóxico chamado Maneb 80. Na realidade, os barris marcados com um crânio e ossos cruzados foram preenchidos com cocaína. Chepe fez vários testes com o verdadeiro Maneb 80 e descobriu que os agentes da alfândega dos Estados Unidos não estavam dispostos a manusear ou mesmo inspecionar de perto o material perigoso. Ele também percebeu que as remessas de brócolis congelados, por alguma razão, raramente eram inspecionadas. Nos 5 meses entre o momento em que Chepe foi indiciado e o momento em que foi listado como um fugitivo, o cartel contrabandeou quase 7.000 quilos de cocaína para os Estados Unidos, naqueles barris de fungicida Maneb 80. E ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, milhares e milhares de quilos de cocaína atravessaram para os Estados Unidos escondidos em sacos de comida congelada. Tudo o que a acusação tinha feito era ferir o ego de Chepe. Os padrinhos de Cali também estavam muito preocupados com problemas em casa para se preocuparem com um pequeno revés nos Estados Unidos. Em 1982, Pablo Escobar, do cartel de Medellín, havia sido eleito para uma cadeira no Congresso colombiano. Todos sabiam que Escobar era um senhor das drogas, mas ele havia sido aceito provisoriamente pela elite colombiana como um homem de negócios, até que ele concorreu a um cargo público. O ministro da Justiça colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, se apresentou e acusou Escobar de ser um chefão do crime, apresentando queixa contra ele por posse de drogas. Como um cão envergonhado, Escobar enfiou sua cauda entre suas pernas e se afastou do pódio da vida pública e de suas aspirações políticas. Mas uma vez que ele recuperou sua confiança, a vingança foi brutal. Em abril de 1984, Lara Bonilla encontrou os sons ciclônicos das metralhadoras ao deixar sua residência em Bogotá. Quando Gilberto Rodrigues acordou para a notícia do assassinato de Lara Bonilla, logo ligou para Escobar.
Gilberto perguntou: "Você percebe o que você fez?" Ele podia ouvir a gargalhada presunçosa de Escobar, um riso furioso, suavemente do outro lado da linha. Nos dias que se seguiram, o presidente colombiano não teve escolha a não ser declarar uma guerra de tolerância zero contra as drogas. Os padrinhos de Cali foram forçados a ir para o subsolo. Mas eles não tinham a intenção de parar o negócio. Com a Colômbia em tumulto, eles aproveitaram a oportunidade para focar nos ramos internacionais de seu cartel. Miguel Rodrigues, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera fugiram para o México para trabalhar no estabelecimento de novas rotas de contrabando. A fronteira de 3.000 quilômetros entre o México e os Estados Unidos ofereceu amplas oportunidades. E o México já tinha uma rede de traficantes de heroína e maconha ansiosos para adicionar cocaína às suas listas. Com a atenção da DEA nos portos de embarque em Miami, as mulas humanas poderiam facilmente transportar todos os tipos de produtos para os Estados Unidos a partir da fronteira. Devido à grande quantidade de cocaína que os cartéis de Cali e Medellín haviam trazido para os Estados Unidos em 1984, o preço de venda havia caído. Na Europa, a cocaína continuou a ser vendida a 4 vezes o preço. Gilberto Rodrigues viu uma nova oportunidade no horizonte. Ele recrutou seu velho amigo Jorge Ochoa, um dos padrinhos do cartel de Medellín, e os 2 cartéis colombianos entrarem em uma empresa conjunta. No final de 1984, os 2 homens alugaram um palácio de festa de 2 quilômetros quadrados no sul da Espanha e foram para o trabalho. Portugal seria sua base de operações. Eles poderiam embarcar diretamente para seus portos e de lá enviar seus produtos até Liverpool, no norte, e Varsóvia, no leste. Centenas de quilos chegaram a Berlim e Amsterdã em poucas semanas. O número de apreensões de cocaína no Reino Unido dobrou em um ano. Em 5 anos, a quantidade total de cocaína no continente aumentou de 900 quilos para 13 toneladas. Gilberto e Jorge ostentavam sua riqueza na Europa. Eles eram frequentemente vistos em concertos ou realizando festas luxuosas com grandes personagens europeus, fazendo abordagens para a elite da Europa. Infelizmente, Gilberto parecia esquecer que as autoridades europeias não estavam familiarizadas com o declínio dos traficantes de drogas sul-americanos. Uma das esposas de Gilberto também levantou suspeitas ao depositar centenas de milhares de dólares em bancos locais. Jorge colocou o último prego em seu caixão quando colocou sua mira em 10.000 acres na Andaluzia. As autoridades suspeitavam que ele estava planejando transformar a área em sua base europeia de operações. Em 15 de novembro de 1984, Jorge e Gilberto foram ambos presos e condenados a 2 anos de prisão na Espanha. Os Estados Unidos solicitaram sua extradição imediata. Pela primeira vez, Gilberto se viu numa posição vulnerável. Se os Estados Unidos colocassem as mãos nele, nunca mais veria o lado de fora de uma prisão. Ele precisava retornar à Colômbia, onde a extradição para os Estados Unidos era ilegal. Havia apenas um problema. Gilberto tinha feito tantas doações em seu país que não tinha nenhuma acusação contra ele na Colômbia. Então, não havia nenhuma razão para mandá-lo de volta. Até os advogados do cartel encontrarem uma maneira de levá-lo de volta para a Colômbia, Gilberto permaneceu numa prisão espanhola. E com Gilberto na cadeia, as responsabilidades de dirigir o cartel caíram sobre os ombros de Miguel. Os problemas que Miguel herdou foram imediatos. Os produtos químicos que o cartel usou para processar a cocaína vieram de laboratórios nos Estados Unidos. Eles compraram os produtos químicos a granel e os trouxeram para seus laboratórios de processamento na Colômbia. Mas o governo dos Estados Unidos passou a rastrear cada pedido desses produtos químicos enviados para a América do Sul e para a Colômbia em particular. Miguel e Chepe chegaram a uma solução simples e surpreendente. Descobriram que produtos químicos que eram rastreados tão rigorosamente quanto as exportações não eram monitorados de forma alguma se fossem mantidos nos Estados Unidos.
Eles poderiam continuar a comprar os produtos químicos em qualquer quantidade, sob qualquer uma de suas falsas identidades. E enquanto eles não tentassem tirá-los dos Estados Unidos, a DEA nem mesmo saberia. A decisão era quase perfeita. Eles começariam a processar cocaína nos Estados Unidos da América. Seu primeiro laboratório foi construído fora de Gibsonville, Carolina do Norte, em 1984. E em janeiro de 1985, milhares de quilos de cocaína estavam chegando a Nova York, Washington, D.C., Filadélfia, Houston e Los Angeles, todos provenientes deste laboratório. Os motoristas estavam dirigindo vans com registros falsos para pegar acetona da Pensilvânia e éter da Virgínia e trazê-la para a fazenda na Carolina do Norte. Os reboques de transporte chegariam à fazenda para serem pegos e as drogas seriam entregues em esconderijos nos Estados Unidos, sem alfândega, sem inspeções da DEA, sem atrasos. Em abril de 1985, um segundo laboratório foi construído em uma fazenda fora de Minden, Nova York, uma cidade adormecida a 200 milhas da Grande Maçã. Se você se lembra, este laboratório produziu 300 libras em seus primeiros 9 dias de operação. E depois explodiu rapidamente no 10º dia, graças a um fio defeituoso. Dentro de 2 semanas, um novo e mais bem equipado laboratório estava funcionando em Orange County, Virgínia, a menos de 800 quilômetros de distância. O laboratório da Virgínia produziria cerca de 4.000 quilos de cocaína em 7 meses. Mas o DEA não deixaria o cartel de Cali sozinho tão facilmente. Eles agora sabiam que a cocaína estava sendo processada em grandes quantidades em solo americano. O inimigo tinha entrado em seu quintal, em sua casa, e urinou por toda a cozinha. Eles teriam que responder da mesma forma. Após a explosão de Minden, a DEA procurou por evidências nos outros laboratórios do cartel. Eles encontraram a lista de CHEP de números de telefone e livros contábeis do laboratório em Gibsonville. Esse laboratório era fácil de monitorar e, eventualmente, pesquisar. Mas um terceiro laboratório também foi mencionado. Um novo laboratório, localizado em algum lugar em Orange County, Virgínia. Isso reduziu a busca deles a 550 quilômetros quadrados de terra e não demorou muito para que a polícia local encontrasse uma fazenda que correspondesse ao perfil dos outros 2. De uma torre de incêndio próxima, a polícia vigiava a fazenda dia e noite, disfarçada de fazendeiros. Os aviões zigue-zagueavam pelo céu, filmando a rotina diária da fazenda. Dezenas de reboques de transporte e vans de porta deslizante saíam da fazenda todos os dias. A polícia tirou fotos, o que foi o suficiente para conseguir um mandado de busca. Em 2 de julho de 1985, um carro blindado parou fora da fazenda. A polícia saiu e cercou o prédio, pedindo aos homens que estavam lá dentro que se rendessem. 3 homens se renderam imediatamente. A polícia usou gás lacrimogênio para assustar mais 3. Quando a polícia invadiu a propriedade, eles encontraram ingredientes de processamento de cocaína suficientes para manter o laboratório funcionando por meses, ou talvez não, considerando a rapidez com que o laboratório estava produzindo cocaína. Os caminhões que haviam saído da fazenda carregavam 1.000 libras de cocaína, estimadas em mais de 600 milhões de dólares. 2 dias depois, a DEA invadiu 2 fazendas adicionais, uma em Long Island e outra na Virgínia. Bilhões de dólares de cocaína foram apreendidos. E ainda assim, a DEA rapidamente descobriu que suas vitórias tinham sido inofensivas para o gigante que era o cartel de Cali. Ainda estavam ganhando uma média de 4 milhões de dólares por semana a partir de cada esconderijo. E isso é ainda mais impressionante, considerando que Gilberto ainda estava na prisão e que os outros patrocinadores estavam escondidos no México. A Colômbia, entretanto, estava caindo no caos com sua ausência. A guerra das drogas na Colômbia havia desencadeado a resposta de Pablo Escobar de lutar ou fugir.
Mas esconder-se não era seu estilo. A cada movimento que Escobar fazia, os padrinhos de Cali viam suas chances de negociar com o governo. Em 6 de novembro de 1985, Escobar enviou 35 guerrilheiros M-19 para invadir o Palácio Colombiano da Justiça em Bogotá. Em minutos, a guerrilha fez 250 pessoas reféns, incluindo 24 juízes da Suprema Corte e um presidente da Suprema Corte. Durante as 24 horas seguintes, a Praça Bolívar da Colômbia estava cheia de militares e policiais tentando encontrar um caminho para adentrar o prédio. A porta traseira tinha sido armadilhada para explodir. Quebrar janelas só aciona alarmes e avisa aos guerrilheiros que estão entrando. E os franco-atiradores não conseguiam ter um tiro limpo, já que os guerrilheiros estavam bem cobertos dentro do prédio. Os militares não tiveram escolha a não ser invadir. Milhares de soldados entraram no prédio, matando os guerrilheiros à medida que avançavam. Como resultado, os corpos dos 25 juízes, incluindo o presidente do Supremo, foram encontrados espalhados no chão de mármore, intercalados com os corpos de 35 guerrilheiros mortos. E na sala de arquivos, os militares descobriram a motivação de Escobar para o súbito ato de terrorismo. Os guerrilheiros tinham queimado todos os arquivos de um caso em que os juízes estavam prestes a votar. O caso que permitiu que os traficantes de drogas fossem extraditados para os Estados Unidos. Apesar das mortes dos terroristas, Escobar viu o ataque ao Palácio da Justiça como uma vitória retumbante. Entre 1985 e 1990, pelo menos 40 juízes federais e 200 funcionários do tribunal seriam publicamente e diretamente assassinados a pedido de Escobar. Não foi apenas uma caçada para juízes e advogados. Jornalistas, líderes militares, qualquer um que se opusesse ao domínio de Escobar sobre o país eram colocados numa lista de sucesso e mortos. Em um aspecto, o ataque de Escobar à justiça falhou de forma espetacular. Quando o presidente colombiano Virgílio Barco tomou posse em 1986, um de seus primeiros atos foi assinar um acordo de extradição com os Estados Unidos. Os traficantes mais importantes poderiam ser enviados para os Estados Unidos para serem julgados por um juiz. Boas notícias para a DEA, más notícias para Gilberto Rodrigues, que ainda estava tentando encontrar uma saída da prisão espanhola. Felizmente para Gilberto, ele tinha duas coisas que Pablo Escobar não tinha: advogados inteligentes e uma reputação menos tóxica na Colômbia. Em 1986, seus advogados chegaram a um brilhante plano para libertá-lo. Eles se aproximaram de um juiz próximo ao cartel e pediram que ele redigisse acusações contra Gilberto que coincidissem exatamente com as acusações americanas contra ele: contrabando de drogas, posse, intenção de vender, tudo. Agora, com essas acusações contra ele, o governo colombiano poderia pedir sua deportação da Espanha para a Colômbia. A Espanha concedeu facilmente. Em março de 1987, Gilberto foi levado perante o mesmo juiz que o havia acusado, e ele foi absolvido de todas as acusações. A Constituição americana tem uma cláusula de duplo risco que impede que uma pessoa seja acusada duas vezes pelo mesmo crime. Com a absolvição, Gilberto não poderia ser deportado para os Estados Unidos, a menos que novas acusações e novas provas fossem apresentadas. Ele estava livre. Jorge Ochoa, entretanto, não seria tão afortunado. Quando retornou à Colômbia em julho de 1986, ele teve que enfrentar acusações na cidade de Cartagena, onde nenhum dos dois cartéis era amigável. Jorge foi condenado e sentenciado a 2 anos de prisão, tornando-o elegível para extradição aos Estados Unidos. Ninguém ficou surpreso quando ele desapareceu após o pagamento da fiança. Agora, um fugitivo em seu próprio país, Jorge se ressentiu da facilidade com que Gilberto escapou dos problemas e de quanto a arrogância violenta de Pablo Escobar
estava afetando sua própria reputação. Escobar também se ressentiu da facilidade com que Gilberto escapou e do sucesso geral de Cali. Embora ele tivesse oferecido Los Angeles a qualquer cartel que pudesse estabelecer sua infraestrutura primeiro, o fato de Cali realmente ter feito isso o enfureceu. Medellín ainda tinha Miami, mas Cali tinha Nova York, Washington DC, Chicago, Houston, Las Vegas e agora o sul da Califórnia. E estavam em pelo menos 6 países na Europa. Havia rumores de que Gilberto e Miguel tinham se fixado na Ásia. Escobar acreditava que eles só tinham tido sucesso por causa de sua ajuda para sair da rede de transporte de Medellín. Pareceu justo para Escobar pedir uma porcentagem em troca. Em novembro de 1986, enquanto Gilberto ainda aguardava julgamento, Escobar convocou uma reunião oficial entre os dois cartéis. Ele sabia que Gilberto não poderia comparecer devido ao julgamento, e parece que ele estava apostando no Miguel para ser mais fácil de manipular. Eles marcaram um encontro numa pequena cidade, 27 quilômetros a leste de Cali, chamada Palmira. Sem guarda-costas, sem homens atingidos, apenas os padrinhos de cada cartel. Miguel, Chepe e Pátio se encontraram em particular com Pablo Escobar e 2 dos irmãos de Jorge Ochoa. Jorge ainda não tinha chegado. Não surpreende, considerando que um fugitivo tem que tomar precauções extras. Mas Miguel pôde sentir que Escobar estava impaciente. Depois de um tempo, Escobar disse que não podia esperar. Sem que ele soubesse, o exército colombiano tinha tomado conhecimento do encontro entre Medellín e Cali. O objetivo deles tinha sido simplesmente manter a vigilância, estabelecer bloqueios de estrada e esperar por sorte. Mas eles receberam um aviso inesperado. Jorge Ochoa tinha adotado vários hábitos infelizes como um fugitivo. Um deles era que ele tinha começado a namorar as namoradas dos homens do cartel de Cali. Uma dessas garotas estava acompanhando Jorge ao encontro em Palmira. Seu namorado ciumento, um membro do cartel de Cali, disse aos soldados nos bloqueios de estrada que Jorge passaria de carro em um Porsche branco. Quando Jorge virou a esquina errada, ele se viu cercado pelos militares. Jorge ofereceu aos homens um suborno, mas quando nem mesmo $400 mil puderam convencê-los, ele saiu do veículo e se entregou. Não estava preocupado. Eles estavam no território de Cali, onde nenhuma mosca estava zumbindo sem o conhecimento e a permissão de Gilberto e Miguel. Ele seria liberado em 1 hora, certamente, assim que descobrissem o erro. Infelizmente para ele, eles não o fizeram. O namorado ciumento esperou dias para contar aos seus chefes o que havia acontecido. E até então, Jorge já estava numa prisão de segurança máxima, esperando para ser extraditado para os Estados Unidos. Jorge escapou e se tornou um fugitivo novamente 1 mês depois, mas até então ele não confiava mais em Gilberto ou Miguel. Na reunião do cartel, com o assento de Jorge ainda vazio, Escobar revelou por que ele havia reunido os patrocinadores. Ele queria criar um supercartel que pudesse orientar o futuro político e estratégico de todo o tráfico na Colômbia. Sob o guarda-chuva de Medellín, os padrinhos de Cali poderiam continuar a operar como sempre o fizeram. Em troca, eles pagariam ao cartel de Medellín uma taxa de 30% e, é claro, aceitariam a liderança de Escobar. Os padrinhos de Cali estavam um pouco confusos. Ficou claro pela linguagem corporal tensa de Escobar que não haveria negociação aqui. Quando Miguel disse que não lhe pagariam nada, o ambiente ficou tenso ao redor da sala. Escobar recuou, abalado pela raiva. Ele murmurou: "Então, isto é guerra", e saiu correndo da sala. Depois que Pablo Escobar declarou guerra ao cartel de Cali em novembro de 1986, todos no tráfico de drogas colombiano prenderam a respiração, esperando para ver quem atacaria primeiro. Em março de 1987, Gilberto foi libertado da prisão e assumiu novamente a estratégia do cartel, enquanto Miguel voltou a gerenciar os assuntos do dia a dia.
Eles teriam que fazer ajustes se não pudessem mais usar a rede de transporte de Escobar para levar seu produto aos Estados Unidos. Felizmente, o trabalho de Pátio e Miguel no México já havia lançado as bases para o tráfico de lá. Mas ao tentar acomodar Escobar, eles estavam apenas rasgando ainda mais a lacuna entre os cartéis. Escobar tinha se imaginado como um eixo do tráfico colombiano e agora ele viu que o cartel de Cali tinha crescido mais do que ele. A relação entre os cartéis estava em um fio de faca. O que finalmente os levou à beira da guerra foi algo tão pequeno que surpreendeu a todos. Em 1987, o padrinho de Cali, Pátio Herrera, se viu com uma pequena dor de cabeça. Um velho amigo de seu tempo na prisão americana tinha ressurgido, pedindo por proteção. Ele tinha dormido com a irmã de um traficante de Medellín de baixo nível e o traficante descobriu. O traficante de Medellín exigiu que o amigo de Pátio se casasse com sua irmã para restaurar a honra de sua família. Quando o amigo de Pátio recusou, o traficante pediu a seus superiores o chefe do cartel de Medellín. Escobar fez uma rápida ligação para Chepe Santa Cruz. Cali precisava entregar o amigo de Pátio para execução. Chepe pediu um momento para consultar com Pátio sobre os detalhes. Ao invés disso, ele convocou um encontro repentino entre os 4 padrinhos de Cali. O amigo de Pátio era irrelevante. Até mesmo Pátio sabia disso. O que ele representava, entretanto, selaria o destino de ambos os cartéis. Todos sabiam que nada de bom viria por desafiar um Escobar já sensível, mas ceder também os enfraqueceria. Eles concordaram em não entregar o homem. Chepe chamou Escobar e disse: "Nós não temos nenhuma disputa com o homem." A reação de Escobar foi imediata. Ele disse que se o amigo de Pátio não fosse entregue naquele dia, ele teria todos os membros da família de Pátio mortos. Com isso, a guerra começou. Fiel à sua palavra, a família de Pátio foi logo seguida por carros escuros. Pátio perguntou a Miguel o nome de seu melhor assassino. Miguel aproximou-se do assassino de maior confiança do cartel, um homem conhecido como Pecas, que se parecia estranhamente com o ator Nicolas Cage. Sardas tinha matado seu próprio irmão por trair o cartel anos antes. Enquanto a esposa e os filhos de Pablo Escobar dormiam em seu luxuoso apartamento em Medellín, Pecas estacionou um carro cheio de explosivos bem lá fora. Momentos depois de correr para uma distância segura, 2 vigilantes foram mortos instantaneamente. A bomba deixou uma cratera na rua a 3 metros de profundidade. Felizmente para a família de Escobar, a maioria escapou ilesa, mas sua pequena menina sofreria perda auditiva parcial para o resto de sua vida. Escobar foi surpreendentemente sensato em relação a tudo isso. Seu primeiro passo foi localizar o homem que tinha feito a bomba e o contratou para fazer outras, que Escobar colocaria em Cali. Então ele mandou seus homens reunir os supostos membros de Cali em Medellín. Qualquer pessoa de Cali suspeita de trabalhar para o cartel perderia sua vida viajando para Medellín. Em 11 de julho de 1988, 5 corpos foram encontrados pendurados fora de Medellín, com uma nota identificando-os como assassinos de Cali. Uma segunda bomba atingiu a família de Escobar pouco depois, ferindo a mãe e a irmã grávida de Escobar. Gilberto ligou para Pablo pessoalmente após ouvir sobre a bomba, jurando que ela não tinha sido plantada. Escobar não acreditou nele. Um mês depois, em 18 de agosto, Escobar enviou um grupo de incendiários para Cali. Eles incendiaram as maiores e mais antigas lojas da franquia da farmácia Gilberto. 7 clientes morreram, 24 ficaram feridos e o incêndio queimou 7 casas e 20 outras empresas antes que pudesse ser contido. Pela primeira vez, a temperatura de Gilberto subiu. O jogador de xadrez, como as pessoas ainda o chamavam, estava vendo seu passado desaparecer numa névoa de fumaça sufocante. Sua principal loja, a primeira que ele havia comprado, tinha desaparecido. Os padrinhos de Cali se reuniram mais uma vez. Eles contrataram um grupo externo de assassinos
para matar Escobar por 5 milhões de dólares. Mas Pablo estava pronto para recebê-los. Quando os assassinos chegaram, lhes ofereceu o dobro do dinheiro para voltar para Cali. Os homens aceitaram. Cali então enviou um segundo grupo de assassinos, desta vez tirado de seus próprios homens leais. O suborno não funcionaria tão facilmente com eles. Pouco tempo depois, cada padrinho recebeu uma caixa no correio com as partes do corpo de seus homens atingidos. Com a intensificação da guerra, ambos os cartéis começaram a entregar os carregamentos e segredos de seus inimigos para a DEA, através de cartas anônimas ou mesmo telefonemas abertos. A DEA se encontrou na estranha posição de obter informações diretamente da boca do lobo. Se você se lembra, a apreensão de cocaína a bordo do cargueiro Amazon Sky de Medellín custou a Escobar e ao cartel de Medellín quase 2 bilhões de dólares em lucros em um único dia. Tudo graças a uma carta anônima de Cali, Colômbia. Embora a DEA adorasse poder construir mais facilmente seu caso contra ambos os cartéis, não demorou muito para que a violência da Colômbia se espalhasse pelas ruas dos Estados Unidos. Medellín começou a tentar invadir o território de Nova York e Cali começou a inundar as ruas de Miami com produtos para baixar os preços e lucros de Medellín. Dezenas de bombardeios e assassinatos em cidades americanas estavam diretamente ligados à guerra do cartel. Se algo não funcionasse, ambos os países pagariam o preço. Mas as coisas só pioraram quando foi feita uma tentativa na vida de Miguel Rodríguez, no final de 1988. No que Escobar deve ter pensado ser um gesto poético de vingança, ele enviou um assassino num carro carregado de explosivos para Cali. Entretanto, parecia que a morte estava do lado de Miguel naquele dia. O carro-bomba explodiu prematuramente, matando o assassino e destruindo 3 casas muito antes de chegar ao bairro de Miguel. Curiosamente, as notícias neste momento da história da Colômbia são abertamente unilaterais. Escobar começou a suspeitar que o governo colombiano e a mídia estavam culpando ele e somente ele pela guerra, ignorando as contribuições de Cali para o conflito. Embora ele não tivesse como saber disso na época, a paranoia de Escobar era justificada. Gilberto e Miguel tinham investido na mídia em toda a Colômbia, assim como subornaram a maioria dos chefes de governo. Eles também tinham adotado uma abordagem muito diferente para atrair a aplicação da lei local. Escobar tinha colocado uma recompensa de 4 mil dólares na cabeça de qualquer oficial da polícia. Literalmente, qualquer um poderia entrar em um escritório em Medellín com o chefe de um oficial da polícia e receber uma recompensa. Durante a guerra com Cali, essa recompensa subiu para 8 mil dólares por cabeça. Em contraste, os irmãos Rodríguez e seus copatrocinadores tinham investido em departamentos policiais em toda a Cali. Eles pagaram por treinamento, material, equipamentos de proteção e até mesmo casas de vigilância ao redor da cidade para fazer os cidadãos se sentirem mais confortáveis e para dar ao cartel um aviso justo de um possível ataque. Tudo isso significava que, no final de 1988, o cartel Cali parecia ser apenas mais uma vítima do assédio de Pablo Escobar. Eles sabiam, entretanto, que este desvio só duraria algum tempo. A Colômbia estava queimando ao redor deles. Os Estados Unidos estavam à procura de uma luta. E as pessoas estavam começando a perder de vista a fé que um dia tiveram em Gilberto e Miguel Rodríguez. Foi necessária uma ação decisiva para acabar de uma vez por todas com a guerra do cartel. Todas as tentativas anteriores de matar Escobar só o tinham tornado mais violento. Eles precisariam de ajuda externa, alguém com habilidades, alguém com sorte, um soldado da fortuna que, pelo preço certo, derrubaria o império. No final dos anos 80, a guerra entre os cartéis de Cali e Medellín custou a vida de centenas de membros do cartel em ambos os lados do conflito, bem como de inúmeros inocentes. As bombas quase mataram a família de Escobar
e os incendiários queimaram a farmácia principal de Gilberto Rodrigues em agosto de 1988, primeiro negócio legítimo que ele havia iniciado. O cartel de Cali precisava que a guerra terminasse. Ele estava chamando muita atenção para seu império internacional e prejudicando sua reputação na Colômbia como o cartel dos cavaleiros. Mais cedo ou mais tarde, isso custaria a todos eles mais do que poderiam suportar perder. Os patrões de Cali se reuniram para discutir a estratégia final do jogo. Pablo Escobar teve que desaparecer. Ele foi imprudente e impulsivo. O caos da guerra era como pólvora para ele. O chefe de segurança do cartel de Cali, Jorge Salcedo, tinha um plano. Ele conhecia alguns mercenários britânicos que poderiam fazer o trabalho. Ao contrário dos colombianos que eles haviam tentado contratar, estes homens não foram influenciados pelas promessas de Escobar por mais dinheiro. Melhor ainda, ele poderia desviar a atenção de Cali, fazendo parecer que outro país havia contratado os assassinos. O homem que saiu do avião em Bogotá em 13 de fevereiro de 1989 tinha sobrancelhas escuras e cabelos grisalhos. A tatuagem de David Tompkins chamou imediatamente a atenção, apontando ele como um ex-militar. Fora disso, não havia muito a sugerir que ele estava na presença de um possível assassino. Mas David Tompkins era muito mais do que se podia imaginar. Ele tinha feito parte de uma equipe enviada para assassinar o presidente de Uganda apenas alguns anos antes. Uma vez, uma explosão o feriu. Ele foi internado no hospital com gangrena, apenas para ser descoberto pelas enfermeiras e retornou ao campo de batalha na manhã seguinte. Tompkins havia lutado em 3 continentes e estava ansioso para abrir caminho em uma sala quando Salcedo o levou para seu primeiro encontro com os chefões em Cali. Mas ele rapidamente percebeu que mesmo se eles soubessem como governar um império, nenhum deles sabia nada sobre matar um homem tão fortemente e imponente como Pablo Escobar. Depois de ter mostrado a equipe miserável que Jorge reuniu para a missão, Tompkins explicou suas condições para aceitar o trabalho. Ele traria sua própria equipe de mercenários. Além das despesas e do melhor equipamento, eles realizariam o assassinato por $1 milhão. Tompkins esperava raiva, ou talvez uma risada ultrajante pelo seu preço. Ao invés disso, Gilberto lhe disse que $1 milhão não era um problema. Na verdade, se os homens de Tompkins tivessem sucesso e sobrevivessem, o cartel lhes pagaria mais $3 milhões. Tompkins aceitou o trabalho com alegria. Em poucos dias, seus homens começaram a chegar à Colômbia, vindos da Escócia, África do Sul e Austrália. Assim como equipamentos melhores, scanners de rádio, marcadores infravermelhos, microfones ocultos e equipamento de visão noturna. Na primeira reunião, os homens chamaram a missão de Operação Fênix. O plano era invadir o complexo de Pablo Escobar, a Fazenda Nápoles. Eles pousariam um helicóptero no único pedaço de terra no complexo que não tivesse armadilhas com cabos anti-helicópteros. Para evitar que seu helicóptero fosse abatido do céu, eles o pintariam da mesma cor dos helicópteros militares. A Fazenda de Nápoles estava acostumada a inspeções militares. Eram tão comuns que as donas de casa eram instruídas a servir limonada aos soldados. Ninguém sabia onde Escobar estava. A Fazenda Nápoles pode ter sido sua residência favorita, mas foi apenas uma de dezenas. Meses se passaram sem nenhum sinal dele. No início de junho, Gilberto descobriu que Escobar estava dando uma festa familiar na Fazenda Nápoles. Foi a oportunidade perfeita para enviar uma mensagem muito pública. Ele seria derrotado, toda a sua família seria derrotada, para acabar de uma vez por todas com isso. Mas Tompkins recusou. Ele e seus homens não matariam mulheres e crianças. Ao invés disso, iriam esperar até que os convidados tivessem saído. E então, eles circulariam em um helicóptero, deixando Escobar sem ter por onde fugir. Gilberto se levantou e começou a aplaudir. Ele gostou tanto da ideia que ofereceu ao Tompkins um bônus de $1 milhão se ele trouxesse a cabeça de Escobar.
O chefão de Cali, conhecido por processar ao invés de matar, finalmente sucumbiu à violência do submundo do crime. Em 3 de junho de 1989, helicópteros deixaram o espaço aéreo de Cali e seguiram para Medellín. Para Tompkins e seus homens, a missão tinha durado 4 meses mais do que eles podiam suportar. Estavam ansiosos para finalmente atacar. Os helicópteros foram carregados com armas antitanque, AK-47, explosivos C4 e equipamento de imagem térmica suficiente para humilhar um pequeno exército. Os planos eram herméticos, à prova de tolos, mas o destino tinha seus próprios planos. Um de seus helicópteros não podia ser usado, forçando-os a usar um menor que estava sobrecarregado com homens e equipamentos. E quando os helicópteros chegaram à selva, nos arredores da Fazenda Nápoles, eles se depararam com um muro de neblina que reduziu sua visibilidade a quase zero. O helicóptero de Tompkins bateu na encosta de uma montanha. O piloto foi derrubado no impacto. O número 2 de Tompkins ficou tão gravemente ferido que as veias de seus braços caíram. Tompkins e outros 2 caminharam por 6 horas pelo território de Escobar até serem resgatados. O segundo no comando deles passaria 3 dias na selva fria até que voltasse à civilização. Cali recompensou os homens por seus esforços. Então eles foram contratados de volta para uma segunda tentativa. Surpreendentemente, Pablo ainda não havia descoberto seu plano de matá-lo. Mas esses planos foram frustrados pelo assassinato do candidato presidencial colombiano Luiz Carlos Galán, que havia feito campanha para restabelecer a extradição dos traficantes de drogas. O anterior tratado de extradição havia sido suspenso por uma questão técnica em 1987. Galán vivia com um colete à prova de balas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e era literalmente emparedado por guarda-costas de todos os lados. Ainda assim, os pistoleiros de Escobar conseguiram eliminar Galán e sua equipe de segurança em plena luz do dia nas ruas de Bogotá em 18 de agosto de 1989. Como resultado de uma execução pública tão violenta, o presidente em exercício restabeleceu as leis de extradição por decreto presidencial. Soldados começaram a patrulhar as ruas de Bogotá, Medellín e Cali, indo de porta em porta e prendendo qualquer suspeito de trabalhar para os cartéis. Nos últimos 4 meses de 1989, o governo colombiano extraditou 9 traficantes, apreendeu mais de 250 milhões de dólares em lucros e prendeu quase 500 pessoas. Nesses mesmos 4 meses, o cartel de Medellín retaliou com 205 atentados à bomba em todo o país, reclamando quase 200 vidas e causando 500 milhões de dólares em prejuízos. Em 27 de novembro, um atirador colocou uma bomba a bordo do voo Avianca 203. Outro bombardeio ocorreu em dezembro de 1989, fora da sede da DAS colombiana. A explosão foi tão grande que danificou edifícios a quase 40 quarteirões de distância, ferindo milhares de pessoas e matando 52. Foi o maior ataque terrorista da história da Colômbia. O cartel de Cali tratou o problema da extradição com um pouco mais de cuidado. Miguel pediu aos advogados do cartel que redigissem uma nova constituição para a Colômbia que proibisse a extradição para sempre. Mas a pressão era para fazer mais do que proteger suas próprias peles. Escobar estava despedaçando o país, matando dezenas de civis com regularidade. A comunidade local estava contando com Cali para fazer o que tinha que fazer. Infelizmente, usar seus mercenários britânicos não era mais uma opção. Jornalistas internacionais souberam do plano de assassinato de Pablo Escobar e David Tompkins e seus homens apareceram nos jornais de todo o mundo. Então, o cartel de Cali recorreu a outras estratégias. Se infiltraram com sucesso no cartel de Medellín com um de seus próprios homens, chamado Jorge Velázquez. Velázquez foi tão persuasivo como um trabalhador de Medellín que Escobar escolheu Velázquez como seu chefe de segurança para todo o cartel.
Velázquez usou sua nova posição para levar a polícia até Rodríguez Gacha, um dos principais líderes de Escobar em Medellín. Gacha, seu filho e vários guarda-costas foram executados durante a batida policial de 15 de dezembro de 1989. Escobar ficou paralisado, sem a mão direita, e furioso com Cali quando percebeu que tinha sido enganado. 1990 começou com mais bombardeios e mais mortes. Mais de 100 policiais foram mortos em pouco menos de 3 meses. Então Escobar começou a sequestrar funcionários do governo e suas famílias. Dezenas e dezenas de pessoas foram sequestradas. A condição de Escobar para a liberação foi o fim da extradição. O novo presidente da Colômbia, César Gaviria Trujillo, não teve escolha a não ser negociar. Ele prometeu que qualquer traficante que se rendesse receberia uma sentença mais leve e imunidade de extradição para os Estados Unidos. Escobar sentiu que era uma promessa vazia, mas ele ouviu que Gilberto Rodrigues foi tentado pela oferta. Todo o cartel de Cali estava aparentemente em conversações para desistir de uma sentença mais leve. A oferta do presidente parecia boa demais para ser verdade para o assassino em massa Pablo Escobar. Mas foi estendida livremente para as cabeças de Cali. Eles haviam conquistado o afeto do país ao se apresentarem como homens de negócios benevolentes. Escobar tinha esgotado essa recepção há muito tempo. E a ideia de que seus rivais se safariam facilmente enfureceu Escobar. Ele ainda culpou Pátio Herrera por ter iniciado a guerra do cartel, recusando-se a entregar seu amigo para execução. Se Escobar caísse, levaria Pátio com ele. Foi uma noite fria de terça-feira, em setembro de 1990. Pátio Herrera e seu irmão haviam reunido 50 homens para um jogo de futebol. Até convenceu um jogador de futebol profissional a se juntar a eles. O povo local havia se reunido para ver o profissional ensinar seus truques aos homens. A música estava alta e se movia com o ritmo da brisa. Os refrigeradores de cerveja e refrigerante estavam de lado. Ninguém notou os 20 homens em uniformes militares marchando para o acampamento, armados com AR-15s. Eles não eram soldados, eles eram assassinos do cartel de Medellín. Os homens abriram fogo, exterminando a todos no campo. Por puro instinto, Pátio e seu irmão correram através dos campos em direção às plantações de cana-de-açúcar que estavam crescendo do outro lado. Esperaram lá, até que o tiroteio parasse e ouviram os caminhões se afastando. Quando saíram dos campos, encontraram 20 de seus parentes e amigos se afogando em seu próprio sangue. Qualquer pensamento de uma rendição pacífica foi coberto pela vingança. Os policiais leais ao cartel de Cali encontraram a fazenda onde os assassinos tinham se reunido. O fazendeiro que o possuía não estava em nenhum lugar, mas 3 de seus irmãos estavam lá. Em pagamento por sua traição, todos os 3 foram baleados na cabeça. 2 dos 20 assassinos no campo de futebol acabaram sendo presos. Pátio entrou na prisão onde eles estavam presos e ofereceu dinheiro aos seus companheiros de cela para matá-los. Ele assistiu enquanto os assassinos eram esfaqueados até a morte em sua cela. Mais 4 assassinos morreram mais tarde quando uma granada foi jogada em suas celas. Os caçadores de recompensas demoraram 2 anos e meio para encontrar o fazendeiro. Quando finalmente o pegaram, eles o levaram para Pátio, Gilberto e Miguel. O fazendeiro explicou calmamente que ele tinha acabado de alugar quartos para os homens de Medellín. Ele não tinha ideia de quem eles eram ou quais eram suas intenções. Gilberto ouviu com paciência. Disse ao homem que ele entendeu. Ninguém tinha desejado isso. Miguel não parecia ter se movido particularmente em nenhuma direção. O rosto de Pátio estava roxo de raiva. Todos, incluindo o fazendeiro, pareciam saber como isso iria acabar. Assim que Gilberto e Miguel saíram, Pátio teve seus homens amarrando os braços e pernas do fazendeiro a 2 caminhões. Durante meia hora, os caminhões separaram lentamente o fazendeiro até ele morrer.
quando 1990 se tornou 1991, nem Pablo Escobar nem os padrinhos de Cali tinham aceitado a oferta de rendição do presidente. Ninguém daria um passo até ter certeza de que o governo cumpriria sua promessa de não extraditá-los para os Estados Unidos. Eles precisavam de uma garantia pública, legal e verdadeira. Fiéis à sua natureza, os padrinhos de Cali mantiveram uma frente legal, usando a política e o suborno para convencer a Assembleia Constitucional da Colômbia de que era do interesse de todos acabar com a extradição de uma vez por todas. Os subornos de Cali chegaram às contas dos membros da Assembleia de forma tão consistente entre 1990 e 1994 que o chefe de contabilidade do cartel literalmente manteve contas bancárias em seu escritório para fácil acesso. Miguel enviou à Assembleia sua nova versão da Constituição do país. Não está claro se os civis na Colômbia sabiam que sua mão estava por trás da nova Constituição, mas a maioria do governo sabia. Entretanto, começaram a trabalhar para ratificá-lo. O engraçado é que, apesar de tantos atentados à bomba e sequestros em 1991, 82% dos colombianos disseram ser contra a extradição. Talvez eles estivessem dispostos a fazer concessões por um momento de paz. Ou, como tantos milhares de pessoas trabalhavam para o cartel, eles temiam por seu próprio destino se a extradição fosse legalizada. Escobar manteve o último de seus reféns políticos até o momento em que a nova Constituição foi ratificada. Extradição não era mais legal na Colômbia. Uma vez excluída a extradição, Escobar se entregou à polícia em 19 de junho de 1991. É claro que o conceito de rendição e punição era variável quando se tratava de um homem tão rico e poderoso. Escobar foi preso numa prisão de seu próprio projeto, um complexo palaciano, do qual ele continuou a dirigir o cartel de Medellín. Como o caos e a violência da guerra do cartel se dissiparam, Cali ficou vitorioso. Como sempre, eles tinham usado as distrações de Medellín para disfarçar sua própria expansão. A DEA e a Interpol estimam que, quando Escobar se rendeu, Medellín não era mais o maior fornecedor de cocaína do mundo. 70% da cocaína que vinha para as Américas vinha dos fornecedores de Cali. E Cali, agora, possuía quase 90% do mercado de drogas na Europa. Com Escobar fora do caminho, todos os olhos se voltaram para Cali, esperando para ver se os irmãos Rodrigues também desistiriam. Mas agora que a guerra do cartel tinha acabado e a extradição era coisa do passado, eles não tinham motivos para desistir. Agora eram os reis internacionais da cocaína. Em julho de 1991, a revista Time publicou um artigo de 9 páginas sobre o cartel de Cali, chamado New Kings of Coke. Em tradução livre, os novos líderes da coca. Gilberto continuou a se vender como um homem de negócios respeitável, dando apenas um comentário ao repórter. Se Betancur ajudou a me extraditar para a Colômbia e não para os Estados Unidos, ele estava simplesmente cumprindo seu dever como presidente, apoiando uma ordem de extradição emitida por um juiz colombiano. Mesmo com a extradição fora da mesa, o governo dos Estados Unidos manteve um olho em Cali. As incontáveis investigações da DEA de 1991 a 1995 são complexas o suficiente para preencher vários livros. Muito do sucesso deles pode ser atribuído a longas horas de trabalho policial sólido e informado. Escutas telefônicas, seguir pistas e trocar de lado com criminosos. A primeira grande chance da DEA veio apenas um mês depois da rendição de Escobar. Autoridades alfandegárias venezuelanas haviam alertado Miami sobre um carregamento de postos de cimento que estava chegando. Eles disseram aos inspetores de Miami que talvez quisessem dar uma olhada mais de perto em um vaporizador móvel chamado Mercandian. Quando a DEA quebrou os postes da cerca, encontraram mais de 1.000 quilos de cocaína embutidos nos núcleos de concreto. Eles rapidamente reembalaram os postes da cerca
para fazer parecer que nada tinha acontecido. Então observaram o carregamento por quase 7 meses, até que os homens colombianos vieram buscá-lo. A DEA estava observando tão de perto que o homem de Cali que dirigia o negócio, um homem chamado Gustavo Naranjo, os viu imediatamente. Assim que ele saiu com os postes da cerca, viu uma dúzia de carros seguindo e aviões da DEA voando por cima dele. Para confirmar suas suspeitas, Naranjo chamou o armazém, fazendo-se passar por um agente da DEA. Ele disse ao armazém que tinha uma emergência a relatar e imediatamente entrou em contato com o chefe da equipe de agentes lá reunidos e estava esperando para prendê-lo. Com todos os carros e helicópteros seguindo, ele não teve escolha a não ser agir naturalmente e esperar pelo melhor. Quando descarregaram o carregamento, Naranjo sabia que era apenas uma questão de tempo até que fosse preso. Ele estava encurralado. Quando Naranjo foi preso, os agentes da DEA entraram na sala de interrogatório como se fosse um furacão. Eles precisavam de provas físicas de que os irmãos Rodrigues, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera ainda estavam vendendo coca. Após a prisão de Gilberto na Espanha e sua absolvição na Colômbia, ele não pôde mais ser julgado nos Estados Unidos pelos mesmos crimes. Precisavam de novas provas, se quisessem trazer mais acusações contra ele. Os agentes convenceram Naranjo a chamar seu chefe, Miguel Rodrigues. Para surpresa da DEA, as notícias sobre o carregamento apreendido não chegaram a Cali. Assim que ele atendeu o telefone, Miguel deu instruções explícitas a Naranjo sobre como separar o carregamento antes da entrega e disse para esperar outro carregamento de postes de cimento nos próximos dias. Ele não percebeu que Naranjo estava na cadeia, nem que sua ligação estava sendo gravada. Em pouco menos de 1 minuto, Miguel havia se ligado explicitamente ao contrabando de cocaína, enquanto a DEA escutava cada palavra. A DEA estava esperando o próximo embarque de bastões de concreto. Desta vez, eles tiveram uma sorte incrível. Capturaram Harold Ekman, que o cartel de Cali chamou de seu embaixador nos Estados Unidos. Eckerman supervisionou uma grande parte da rede de distribuição que operava entre a Flórida e o Texas. Ele estava envolvido em tudo, desde o transporte marítimo e terrestre até a distribuição e coleta. Miguel gostava e confiava nele. Ele ligava para Eckerman pelo menos uma vez por dia. Depois que Eckerman foi preso, a DEA encontrou centenas de cadernos e registros financeiros que ele manteve em nome do cartel. Em abril de 1993, Eckerman foi condenado por contrabandear 22 toneladas de cocaína para a Flórida. Ele recebeu 6 sentenças de prisão perpétua. Acontece que 6 sentenças de prisão perpétua é exatamente o tipo de punição que faz um homem reconsiderar sua lealdade. Claro, Eckerman tinha um advogado fornecido pelo cartel. Naranjo também. Mas aqueles advogados não puderam salvá-los de uma vida numa prisão americana. Em abril de 1993, Eckerman estava pronto para se tornar um dos informantes mais úteis da DEA. Até ajudou a denunciar outros membros do cartel. Foi um golpe devastador para Gilberto, Miguel, Chepe e Pátio. Eles confiaram em Eckerman muito mais do que em qualquer outra pessoa. Miguel estava particularmente zangado. Ele era um gerente de operações. Adorava ter cada detalhe de cada operação da Colômbia até Houston em suas mãos. Ele tinha dado algum controle a Eckerman e agora estava de volta para agarrá-lo. Os chefões estavam perdidos. Eles não podiam nem mesmo retaliar. Toda a família de Eckerman estava em proteção de testemunhas e, como ele relatou, Eckerman estava em custódia protetora na prisão. Pior ainda, 1 ano antes, Pablo Escobar começou a usar sua mente cruel mais uma vez. Ele tinha se dedicado ao hobby de levar pessoas que ele não gostava para sua prisão palaciana, a fim de serem torturadas. Uma vez que terminava a tortura, seus corpos eram jogados na estrada, fora da prisão, e deixados apodrecer. Foi uma demonstração de poder, machismo e crueldade. Se a prisão não pudesse deter o seu reinado de terror, o que aconteceria quando ele fosse livre novamente?
os chefões voltaram-se para o seu líder de segurança de confiança, Jorge Salcedo. Salcedo sugeriu que eles bombardeassem a prisão de Escobar. Deveriam arrasá-la até o chão e transformar Escobar em cinzas. O cartel de Cali realmente tentou essa ideia. Mas enquanto estavam tentando comprar bombas gigantes de El Salvador, o plano deles vazou. O governo colombiano foi forçado a usar 500 de seus próprios soldados para cercar a prisão de Escobar e protegê-la da ameaça de bomba. Montaram torres antiaéreas no teto da prisão. Então, em julho de 1992, com 500 soldados cercando sua prisão, Escobar escapou. Uma vantagem de ter construído a própria prisão é que você conhece todas as saídas. Ele escorregou para a selva e tornou-se um dos fugitivos mais procurados da história do mundo. Mas quando escapou, ele já tinha poucos amigos e muitos inimigos. Era apenas uma questão de tempo até que alguém cedesse sua localização. Em 2 de dezembro de 1993, Escobar foi rastreado num apartamento em Medellín. Enquanto os soldados rodeavam o prédio, Escobar fez um último esforço de fuga pelos telhados. Mas ele não conseguiu escapar da tempestade de fogo desta vez. A morte de Escobar foi comemorada em toda a Colômbia. Os civis caminhavam por suas cidades em longas filas de caravanas, balançando bandeiras brancas e cantando. Eles gritaram: "O rei está morto! Escobar caiu!" Um policial nacional colombiano ligou para Miguel Rodrigues para lhe dar a boa notícia. Miguel saltou de seu assento com um uivo de triunfo e chamou Gilberto. O líder de 54 anos do cartel de Cali começou a chorar do outro lado da linha. Como gesto final, Miguel, o homem conhecido como El Limón, se virou e abraçou o chefe de contabilidade do cartel. Foi realmente um dia para comemorar. Nenhum dos chefões de Cali percebeu que estavam celebrando sua própria morte. Com o desaparecimento de Escobar, todo o peso da guerra internacional contra as drogas caiu sobre suas cabeças. Quando Pablo Escobar foi morto, em 2 de dezembro de 1993, Gilberto Rodrigues realmente chorou lágrimas de alegria. Mas, com o mais temido senhor das drogas morto e desaparecido do mundo, os governos da Colômbia e dos Estados Unidos voltaram sua atenção total para o segundo senhor das drogas mais temido do mundo. As remessas de Cali foram apreendidas. Varreduras maciças de 2.000 homens foram autorizadas em toda a área de Cali. O complexo do Chepe foi invadido. A DEA até abriu um banco na Colômbia e cortejou o cartel de Cali para usá-lo, a fim de ter um vislumbre do seu processo financeiro. Conforme o cartel movimentava o dinheiro através do banco, a DEA podia descobrir onde e como o dinheiro estava sendo usado. Eles descobriram que Cali tinha estendido seu império ao Japão, esperando expandir-se através da Ásia nos próximos meses. Em 1994, uma operação maciça chamada 8.000 descobriu que os padrinhos de Cali vinham pagando subornos em quase todos os níveis do governo desde meados dos anos 80. No início de 1995, a Colômbia declarou estado de emergência nacional, depois que souberam que quase todas as linhas telefônicas utilizadas pelos funcionários do governo haviam sido escutadas pelo cartel de Cali. Mais tarde, naquele ano, o governo desmantelou todo o Departamento de Segurança de Cali, depois de descobrir que quase todos os funcionários estavam na folha de pagamento do cartel. Você pode se perguntar como o cartel de Cali foi derrubado, se eles eram donos do governo, da polícia e até mesmo da maioria da população em geral. Parece que o furacão Escobar destruiu a última gota de boa vontade do povo colombiano. Todos os traficantes tiveram que sair, até mesmo os bons. Os patrocinadores de Cali tentaram raciocinar com a DEA. Negociaram com as autoridades americanas, oferecendo-se para reduzir suas importações de cocaína para os Estados Unidos em 70%. A oferta de Miguel caiu em ouvidos moucos.
Nesse mesmo mês, uma única remessa de 1,3 toneladas métricas de cocaína chegando na Flórida foi apreendida. Mesmo se Cali reduzisse suas importações em 99%, eles ainda estariam trazendo mais cocaína do que a DEA estava disposta a tolerar. O último destino foi o governo colombiano. Miguel e Gilberto pediram ao governo para aceitar sua velha oferta de uma sentença mais leve para qualquer traficante de drogas que se rendesse. Os termos do acordo que redigiram são um pouco complicados de desvendar, mas a sentença mais alta possível para os homens seria reduzida de 15 para 10 anos. Gilberto até se ofereceu para levar centenas de membros do cartel para se entregarem com ele, caso seus termos fossem cumpridos. Infelizmente, tinham esperado muito tempo. O país ainda estava cambaleando de seu último chefe megalomaníaco, que tinha continuado seu reinado de terror da prisão. Embora Cali tivesse financiado as eleições presidenciais de 1994, o novo presidente virou as costas para os traficantes de drogas que ajudaram a colocá-lo no cargo. Em 1995, a DEA e os militares colombianos tinham os padrinhos de Cali em fuga. Os homens foram forçados a se esconderem de casa em casa, escondidos em porões e atrás de paredes falsas. Gilberto e Miguel estavam aterrorizados que eles poderiam ser baleados como Escobar. Em 9 de junho de 1995, o agente da DEA, Rubem Prieto, e homens da Polícia Nacional rastrearam Gilberto até uma série de casas em Cali. Com a ajuda de uma velha senhora do outro lado da rua, a DEA se mudou para pegá-lo. A namorada de Gilberto abriu a porta. Atrás dela, Prieto podia ver um dos tenentes de confiança de Gilberto esperando na escada. A polícia entrou e começou sua busca imediatamente. Prieto procurou um quarto no andar de cima, onde encontrou um jovem oficial tentando arrancar uma TV de tela grande da parede. Enquanto Prieto ajudava, ele ouvia o clique surpreendente de uma falsa abertura de parede atrás dele. A porta se abriu bem em suas dobradiças. O dinheiro solto estava voando com o vento. Prieto ficou cara a cara com um homem corpulento, vestido apenas com roupas íntimas, segurando armas em ambas as mãos. Era o próprio jogador de xadrez, Gilberto Rodrigues Orejuela. Prieto congelou quando ouviu a polícia colombiana entrar na sala atrás dele. Eles gritaram para Gilberto sair com as mãos na cabeça. Eles não conseguiam ver as armas em suas mãos, apontadas diretamente para o rosto de Prieto. A voz assustada de Gilberto gritou: "Não atire, eu sou um homem de paz." Ele jogou suas armas no chão e foi capturado sem lutar. Uma vez que Gilberto foi abatido, os pedaços do império começaram a desmoronar. O chamado ministro de guerra do cartel rendeu-se 10 dias após a captura de Gilberto. O líder dos assassinos se rendeu 5 dias depois disso. Miguel enfrentou mais uma perseguição. Ele parecia deslizar sem esforço através das fendas, até que finalmente foi traído pelo chefe de segurança do cartel, Jorge Salcedo. Um membro da Marinha bateu na porta do apartamento de Miguel com uma marreta em 6 de agosto de 1995. Eles viram o chefão pouco antes dele se esconder num pequeno esconderijo. Dentro de um gabinete de arquivamento próximo, eles encontraram um tanque de oxigênio, água, lanches e uma cópia do Código Criminal da Colômbia. Sem o apoio do cartel que o protegia, Chepe Santa Cruz foi capturado por um líder paramilitar ganancioso que o torturou para obter informações sobre onde ele havia escondido o dinheiro. Quando Chepe se recusou a falar, o líder paramilitar o matou e entregou seu corpo pelo dinheiro da recompensa. Pátio se rendeu e se tornou um informante em 1º de setembro de 1996. Ele foi brutalmente assassinado 2 anos depois, enquanto cumpria uma pena de 6 anos de prisão. Enquanto o resto da elite de Cali era capturado e encarcerado, Gilberto e Miguel continuavam a dirigir um império de cocaína menor, mas não menos ativo a partir da prisão.
Suas celas foram expandidas para lhes dar espaço e equipadas com o que há de mais moderno em equipamentos estéreo, tapetes e até mesmo TV a cabo. O vinho francês e escocês eram guardados num armário de curiosidades para os visitantes. Miguel até abriu um pequeno negócio na prisão, vendendo refrigerantes, chocolates e analgésicos para outros prisioneiros. Curiosamente, isto qualificou para uma redução em sua pena de prisão. Ambos os homens estavam enfrentando 24 anos, mas quando finalmente foram condenados em 1997, Gilberto recebeu 10 anos e meio, enquanto Miguel recebeu 9. Eles escaparam da extradição, já que uma nova lei de extradição só entrou em vigor depois que foram condenados. Não foi um preço tão ruim de se pagar. Sua punição foi o equivalente a ficar preso em um navio de cruzeiro de luxo por uma década. Gilberto foi solto por bom comportamento em 2 de novembro de 2002, aos 63 anos de idade. Ele estava na prisão há apenas 7 anos no total. Equivocado seria dizer que os Estados Unidos ficaram satisfeitos com um castigo tão leve. Os Estados Unidos começaram a apresentar acusações contra as famílias dos irmãos. E em 2004, ambos os homens concordaram em ser extraditados para os Estados Unidos em troca da imunidade de suas famílias. Gilberto e Miguel se declararam culpados de conspiração por importar cocaína. Eles concordaram em confiscar 2,1 milhões de dólares em ativos, incluindo toda a cadeia de farmácias do Gilberto. Com os irmãos Rodrigues presos para sempre, o reinado do cartel de Cali tinha oficialmente terminado. Os chefes podem ter sido derrubados, mas o vácuo de poder deles não estava vazio. Nos anos desde a ascensão e queda dos megacartéis da Colômbia, o comércio de cocaína do país caiu nas mãos de pequenos grupos paramilitares de direita que usam o dinheiro da droga para financiar seus movimentos guerrilheiros.